Gente, ó, podem escrever. Pode escrever. Daqui a pouco a gente vai estar aqui com a seguinte frase: passou rápido, né, o ano? Você vai ver, daqui a pouquinho. Eu vou lembrar vocês, lembra? Vai ser rápido, passa rápido. Daqui a pouco a gente está aqui com essa história de como passou rápido, parece que foi ontem, que era janeiro, né? Como o ano passou, a gente nem viu. Enfim, pensando nisso que eu entendi como direção de Jesus para a nossa comunidade, para as nossas vidas, iniciarmos esse ano, iniciarmos 2020 com essa série de reflexões. Com o pé direito, começar bem faz toda a diferença. E assim, o desejo do meu coração, a minha oração diária tem sido para que nós estabeleçamos a partir dessa série decisões que nós levaremos ao longo de todo o ano. Okay? Essa é a minha oração, esse é o objetivo dessa série. Que a gente estabeleça algumas decisões a partir da série para que a gente carregue ao longo do ano. Okay? No nosso dia a dia a gente lembre disso que nós vimos em janeiro e fevereiro. Por que janeiro e fevereiro? Sabe aquela máxima de que no Brasil a vida começa depois do carnaval? Eu não acredito nisso, tá bom? Mas eu quero usar janeiro e fevereiro para a gente trabalhar alguns pontos nessa perspectiva de decisões que a gente leva para a vida ou leva para o ano de 2020, porque começar com o pé direito não tem a ver com nenhum tipo de superstição. Okay? Por exemplo, não adianta nada... Não existe esse negócio de ritos de passagem de ano para que então o ano vá bem. Sabe esse negócio? Usar branco, pular onda, e sei lá. Mas não se engane não, no meio do evangelicalismo também tem um monte de superstições. Não chama isso, mas é. Não adianta nada desses negócios se nós não levarmos a vida ao longo do ano baseado em princípios, valores e decisões. Não, nós não acreditamos que alguma coisa que a gente faça do dia 31 para o dia 1º, né, algum ritual e tudo mais, vai mudar o nosso ano. Eu definitivamente não acredito nisso. Eu definitivamente não levo a minha vida assim, e eu também gostaria muito que você não levasse a sua vida assim. Por exemplo, quem aqui terminou 2019 com o tanque vazio? Ninguém? Dois corajosos. Eu terminei 2019 com o tanque vazio, sentindo esgotado. Vou repetir. Alguém terminou 2019 assim, cansado, se sentindo esgotado? Mais corajosos apareceram. Então, eu não quero terminar 2020 assim. Eu não quero terminar 2020 como eu terminei 2019, me sentindo como se eu tivesse com um tanque vazio, esgotado, cansado, sobrecarregado. E veja, eu não estou dizendo que não seja normal, okay, que no decorrer do ano, com os acontecimentos do ano, a gente se sinta mesmo cansado de maneira saudável, equilibrada, normal. O que é anormal é nós concluirmos ciclos e etapas na nossa vida nessa perspectiva de esgotamento, nessa perspectiva de que não tem vida, o tanque está vazio. Então eu não quero terminar o meu 2020 assim, a minha oração é para que você também não termine o seu 2020 assim. Na verdade eu estou falando de terminar, mas tem muita gente que já vai batendo ali, julho, agosto, assim, se fôssemos carro, já ia ter entrado na reserva. E pouco para a gasolina acabar, para o combustível acabar. Isso não é normal. Eu não quero que a nossa vida, o nosso ano, seja assim. A questão é, será que nós não temos que tomar algum tipo de decisão, então, para que isso não aconteça? E eu diria, com certeza, nós teremos que tomar uma decisão para que você não chegue ao final do seu 2020
sem combustível, esgotado. Essa é uma decisão que eu preciso tomar na minha vida, para que eu não chegue ao final de 2020 esgotado, integralmente esgotado. Que decisão é essa? Qual é a decisão que nós precisamos tomar para que nós não cheguemos ao final desse ano esgotados? Vou dizer para você, sabe qual é a decisão? Você precisa cuidar de você. Vou repetir, para você não concluir o seu ano esgotado, você precisa tomar uma decisão hoje. Se você ainda não tomou essa decisão, você precisa tomar essa decisão hoje. Eu vou cuidar de mim ao longo desse ano. Eu decido cuidar de mim. Agora, eu quis começar a nossa série de reflexões intencionalmente refletindo sobre isso, cuidar de mim, pois infelizmente assim, esse é um assunto, essa coisa de cuidado de si mesmo, é um assunto que por vezes eu vejo sendo tratado de maneira rasa, simplista, num ambiente de igrejas cristãs. Okay? Até fala-se disso, mas eu percebo muitas vezes a superficialidade e um tratamento com relação a esse assunto de maneira muito simplista. E aí eu fiquei tentando refletir sobre por que nós não tratamos isso com seriedade. Por que nós não tratamos disso no nosso ambiente de igrejas com seriedade? Essa coisa da gente cuidar, levar a sério o cuidado conosco. Eu não sei, cheguei a algumas conclusões, mas eu acho que uma delas é porque nós entendemos equivocadamente a perspectiva do cuidado de Deus sobre nós. Okay? E aí a gente tem aquela onda de que, não, cristão não passa aperto, né? É vitória certa em tudo. É só você fazer alguma coisa, dar alguma coisa, que é só vitória. Isso é mentira. Isso é mentira. E aí eu me lembrei de um livro que eu li há muito tempo atrás, e aqui vai uma dica de leitura para você, onde o autor, pastor Wayne Cordeiro, ele diz algo que eu nunca mais, assim, me esqueci. Eu às vezes negligencio isso, mas eu não me esqueço. E ele diz assim: nós não nos esquecemos que somos cristãos, mas nós nos esquecemos que somos humanos. E ele escreve isso num contexto do livro, onde ele está refletindo sobre como muitas vezes, e aqui ele tem uma parte específica voltada para pastores e líderes, e ele mostra numa série de comprovações, de pesquisas, o quanto pastores, líderes têm se esgotado. Por isso o nome do livro é Andando com o Tanque Vazio. Vale a pena ler esse livro. E ele, dentro dessa perspectiva então de esgotamento do por que discípulos de Jesus, cristãos, estão vivendo isso assim, e aí ele fazendo uma série de reflexões, ele chega a essa conclusão: eu acho que é porque nós não nos esquecemos que somos cristãos, mas nós nos esquecemos que somos humanos. E a gente vai vivendo a vida nessa perspectiva espiritualoide e esquece que nós somos seres humanos, que tem limite, que cansa, que sofre, que se não cuidar, o combustível acaba. Por isso, infelizmente é crescente, mundialmente falando, o número de pastores e líderes sendo tomados por depressões profundas. Relatos crescentes de suicídio de pastores e líderes. Que dirá de pessoas que trabalham em outras frentes, não se esquece que são cristãos, afinal de contas, domingo após domingo está lá na igreja, serve, faz um monte de coisa, mas o tanque de combustível da vida, da saúde, está acabando. E aí, quando se dá conta, a coisa já acabou. E como cristãos humanos, se a gente não tiver cuidado, preste atenção nisso. Nós somos cristãos, ok? A maioria de nós talvez aqui.
Mas se nós não tivermos cuidado, como cristãos /humanos, os dias vão passar, 2020 vai passar, e a gente vai chegar ao final dele arrebentado. Fisicamente, emocionalmente e também espiritualmente. Se nós não cuidarmos, nós chegaremos ao final desse ano com um tanque vazio. Agora, por que muitas vezes nós lidamos com isso dessa forma? Nós negligenciamos o cuidado com a gente, o cuidar de mim mesmo. Existe historicamente uma dicotomia que colabora para que a gente leve a vida assim. É uma dicotomia histórica acerca do que é a vida, okay? Ou de como a vida é dividida. E aí eu coloquei aqui que a vida da religião, ela importa com o espiritual. A vida da religião, ela dá ênfase ao espiritual. É o culto ao espírito. Okay? Historicamente, o cristianismo, seja na vertente protestante e católica, se você for pesquisar historicamente, você vai ver que num momento específico da história houve essa dicotomia da vida, onde a ênfase passou a ser dada na alma. O que importa é a salvação da alma. E com essa de o que importa é a salvação da alma, negligenciou-se a perspectiva do físico. Onde, por outro lado, nós temos, de forma contemporânea, um culto ao corpo. Onde a vida nada mais é do que o físico, o corpo. Eu estou chamando aqui de vida na ótica, na perspectiva do secularismo humano, ou humanista. Onde o que importa é você estar bem fisicamente, ter prazer, sensação, frio na barriga, se envolva com coisas que te dão prazer físico e é o que importa. Não existe esse negócio de alma, de espírito, esquece esse negócio. E a vida, por muito tempo, historicamente, ela tem sido dicotomizada assim. De um lado, nós temos a religião que aponta para a importância da alma. Por outro lado, nós temos o secularismo humanista que aponta para o físico, para o corpo, para o culto ao corpo. Agora preste atenção. Essa dicotomia não existe na perspectiva bíblica. Okay? A vida para Deus não é essa divisão entre alma, espírito e físico. Por exemplo, o Evangelho, a boa notícia da encarnação do Filho de Jesus é a comprovação disso. De que Deus, Ele se importa com a integralidade do ser humano. Jesus tinha um corpo, carne, físico, e Ele era cheio do Espírito. E todo o relacionamento de Jesus com a vida aponta para isso. Quando Jesus, Ele é morto, morre a carne. Quando Ele ressuscita, não ressuscita um fantasma, é o corpo de Jesus, é o físico de Jesus. Ele é tocado, ele volta a comer. Nós vimos na semana passada um texto que mostra isso. Jesus ressurreto, à mesa na praia, comendo peixe e pão com os discípulos. O corpo ressuscita. Por que eu estou falando isso? Para mostrar que essa dicotomia que existe histórica entre religião que enfatiza a alma e humanismo que enfatiza o corpo, nada disso tem a ver com o que Deus tem, ou como Deus enxerga a vida humana, o ser humano. Por quê? Porque nós não somos só corpo, mas nós também não somos só alma e espírito. Nós somos seres integrais. E é dessa integralidade que nós precisamos cuidar. Agora, como é cuidar desse ser humano integral? Como é você cuidar de si mesmo ao longo desse ano? Como é eu cuidar de mim mesmo ao longo desse ano? Conhecendo um pouquinho do nosso ano. Okay? Eu já tinha praticamente concluído essa reflexão, e aí eu já estava relendo ela
estudando ela novamente, e eu percebi que tinha um gap, que estava faltando algo. O que estava faltando eu preciso entender onde é que eu vivo. Eu preciso entender quais são as características do meu tempo, de 2020. Eu preciso entender em que espaço eu estou vivendo. Até mesmo entender quais são os inimigos do tempo, desse momento da história, da nossa sociedade, da nossa cultura, para que então a gente possa refletir em como é que eu cuido de mim mesmo nesse tempo. E aí, eu fiquei pensando em algumas características do nosso tempo. Algumas características que eu e você inevitavelmente vamos ter que lidar ao longo de todo o ano de 2020. E eu separei 3. Certamente não é uma lista esgotada, mas eu acredito que se a gente pudesse ter um top 3, seriam as 3 principais características do nosso tempo, com as quais nós precisamos lidar com elas, refletir sobre elas, para então eu entender como eu cuido de mim mesmo nesse tempo, em 2020. Então, por exemplo, eu e você vivemos numa cultura que valoriza a alta performance. Eu e você vivemos nessa cultura que valoriza o resultado. Nós precisamos dar resultado o tempo todo. O seu trabalho te cobra isso. Você mesmo se cobra isso. Você que está estudando, você precisa o tempo todo estar em alta performance. Você que está se preparando para um concurso ou para algo do tipo, se você não for o melhor dos melhores, você não passa. É isso que você ouve o tempo todo, não é verdade? Se você não for o melhor profissional, se a sua empresa não for a mais estratégica, se o seu investimento não for o mais assertivo, você vai se dar mal. A nossa cultura valoriza a alta performance. Precisamos trabalhar cada vez mais, nos dedicar cada vez mais. E a nossa cultura também é a cultura da pressa. Nós não gostamos de processos. Nós não gostamos de saber que não adianta a gente abrir um negócio agora e amanhã ele vai estar bombando de dar lucro. A nossa cultura, ela insiste em mentir para mim e para você de que dá para ser apressado e o resultado vem. Nós queremos passar em algo, enfim, e a gente quer começar o negócio agora e amanhã está aprovado. A gente quer vender algo e a gente acha que assim, eu vou colocar hoje um anúncio e amanhã vai estar vendido. Os jovens começam a trabalhar agora e ele acha que amanhã ele vai ser o presidente da empresa. Pressa, nós vivemos na cultura da pressa. E eu somo a isso a cultura da tecnologia e da conectividade. Nós somos da geração que vive 100% conectada. 24 horas do dia. Em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Até poucos anos atrás, ainda existiam lugares onde a internet não pegava. Hoje está cada vez mais difícil achar esse lugar. Experimenta, vou fazer uma trilha, não sei aonde, tal. Você vai subir morro, descer morro, está lá dentro de uma caverna, você vai ver e vai estar com internet. Nunca vi disso. Como é que a coisa chega lá? Nós vivemos nessa geração. E aí, eu queria propor para vocês aqui um cálculo que tem sido o nosso estilo de vida. Eu vou mostrar como esse cálculo é um cálculo arriscado. Porque inseridos nessa cultura que a gente está inserido, sabe como a gente tem vivido? Ignorando os nossos limites. A gente acha que dá para ir mais. A gente acha que dá para trabalhar mais uma horinha. A gente acha que dá para responder mais um e-mail. A gente acha o tempo todo que dá para acessar
mais uma vez o saldo bancário, a gente acha que dá para marcar mais uma reunião, a gente acha que dá para esticar a corda um pouquinho da semana e ir até o sábado, até tal hora, e aí fica um pouquinho, a gente acorda antes das crianças no domingo de manhã para terminar, e a gente vai vivendo assim, ignorando limites. Por isso que o combustível acaba. E aí, soma-se a isso um lidar de forma desequilibrada com a internet. E aí eu coloquei entre parênteses ali as novas mídias sociais. As novas mídias sociais. E eu me surpreendi, eu vou mostrar daqui a pouco para vocês uma pesquisa que eu tive acesso essa semana e eu fiquei surpreso, que eu já estou vendo um monte de gente assim, rindo com esse negócio de mídias sociais, e eu acho que você está pensando em outra pessoa e não em você. Eu acho que você está pensando assim, estou pensando naquele sobrinho mais novo, meu filho, minha filha. E a gente tem lidado muitas vezes com esse negócio de internet, mídias sociais de maneira desequilibrada. Falando sobre isso, olha só, você sabia que o Brasil é o segundo país que mais consome redes sociais no mundo? Sabia disso? O Brasil é o segundo país que mais consome redes sociais no mundo. Perde para Filipinas. Agora, olha esse segundo dado da pesquisa. A faixa etária mais conectada são adultos com mais de 42 anos. Não sou eu que estou falando. Tá vendo? Todo mundo acha que é adolescente. Olha só. E eu queria trazer um alerta para todos nós com relação a isso aqui, gente. Um alerta para todos nós. Para o nosso ano, ok? Lembra? A gente está aqui refletindo sobre a decisão de cuidar de nós mesmos ao longo desse ano, para que o tanque não termine vazio, esgotado. Então, eu queria trazer alguns alertas sobre o que essa agenda 100% conectada, de forma desequilibrada, tem gerado em nós. Tem gerado em nós um prejuízo emocional. Por quê? Porque essa coisa de redes sociais de forma desequilibrada, emocionalmente, tem gerado um índice de comparação até então inexistente na história da humanidade. Okay? Você sai de férias para a viagem dos seus sonhos. Presta atenção, a viagem dos seus sonhos. Aí você volta. Você está feliz da vida, porque você foi para onde você quis. Aí você volta, você vai dar uma olhada no seu Instagram. Aí tem alguém no seu Instagram que fez uma viagem, okay, para um outro lugar. Talvez mais caro do que o seu. Tal. Aí você olha, aí você fala assim, poxa, fulano foi para esse lugar. Aí pronto, você já esqueceu que você realizou um sonho seu, que você foi para onde você queria tanto ir. Por quê? Porque você vive nessa perspectiva de comparação. Você acabou de comprar um carro. Está feliz da vida, um carro legal. Aí você entra no seu Instagram, aquela amiga sua comprou um carro. Entendeu? Aí pronto, o seu já virou assim. A família do outro é sempre mais bonita, está todo mundo feliz, não tem problema. E aí a gente vai submetendo as nossas emoções a esse índice de comparação doentio, destrutivo, infernal. Infernal. Sabe assim, você fica desesperado para ver quantos likes o fulano tem. Quantos seguidores tem. Se você sabe de cor quantos seguidores você tem, você entra todo dia para ver se aumentou. Quando você percebe que diminuiu um, você fica desesperado. Você precisa procurar nos seus milhares de seguidores quem foi que deixou de te seguir.
Um índice de ansiedade, de insatisfação crônica que tem drenado as nossas emoções. Mas também tem um aspecto físico por trás disso. Okay? Por quê? Quem aqui já não esteve numa reunião, ou já não esteve numa conversa de negócio, num atendimento, e o corpo estava ali naquela atividade? Seu corpo está ali, você está sentado, reunido, mas a sua mente está numa outra atividade. Quando vibra o celular, então, aí pronto. E aí seus olhos vão para a tela. Então seu corpo está num lugar, sua mente está em outro lugar, seus olhos estão na tela do celular. Uma ginástica física que isso tem gerado em nós. E aí deixa eu falar para você, não é praga, hein? Não é praga. Ok? Não adianta, presta atenção, não adianta orar, ler a Bíblia não sei quantas vezes, jejuar não sei quantas vezes, dar não sei quanto você quiser de dinheiro na igreja. Não adianta você fazer nada disso. Se você continuar nesse estilo de vida, vai chegar no final do ano, você vai estar esgotado. Não, mas Deus não cuida de mim? Será que é assim? A gente vive a vida do jeito que a gente quiser, a gente se insere nessa cultura maluca e nós somos levados por essa cultura, a gente acha que está tudo certo, tudo normal viver assim, e aí no final das contas Deus tem que se virar e cuidar de mim. Será que essa é a dinâmica, é a realidade na qual a gente precisa se inserir? Aí, ok, eu entendi então que eu preciso cuidar de mim. A questão é como? Como que eu e você cuidamos de nós mesmos nessa cultura? Nós estamos com um problemaço. Okay? A gente está com um problemaço. A nossa cultura é uma cultura que negligencia o cuidado consigo mesmo. Haja vista, nunca houve na história da humanidade uma geração mais doente. Okay? Com mais realidade de doenças emocionais, índices crescentes de depressão, síndrome do pânico, burnout. Nunca na história da humanidade a coisa foi do jeito que está agora. Esse é 2020. Esse é 2020. A não ser que você compre um pedacinho de terra no interior e que você decide que você vai mudar para lá e que você vai viver da plantação, da vaquinha que você vai tirar o leite, da galinha que você mesmo vai matar e comer. A não ser que você viva nessa cultura, você vai jogar fora o celular e tal. Meu querido, minha querida, você vive nessa cultura surreal, maluca, que se você não der mole, se você der mole, ela vai te matar. Você vai chegar no final do ano, você pode até estar respirando, mas você está sem vida. Como é que eu cuido de mim mesmo? A religião vai falar para você assim: você precisa ir na igreja tantas vezes na semana, você precisa ler a Bíblia tantas vezes no ano, você precisa orar de manhã, de tarde, de noite, de tempo em tempo você precisa jejuar, você precisa ir no culto disso e daquilo, e você precisa dar o dízimo. Se você fizer isso, está tudo certo. Mas nós temos outras vertentes religiosas que também têm dito assim: é só você ir para o morro uma vez na semana, ligar uma música zen e tentar achar dentro de você o seu chakra e tal, que vai dar tudo certo. É só você praticar tal coisa, compra um incenso assim, aquele negócio é mágico. Põe na sala, todo dia de tarde você chega, liga, acende aquele negócio, respira aquilo, fica quietinho, ouve uma música que fica te levando quase ao êxtase, e aí pronto, está resolvido. Ou por outro lado, a proposta vai ser: faz o seguinte, começa a malhar todo dia, a comer de forma assim, não pode comer mais nada. Aí tem uns que falam: não, é só comer mato. Aí tem outros que falam: não, é só comer gordura. Aí tem uns que falam: não pode comer ovo. Aí outros falam: pode comer ovo, come muito ovo. Uns falam: bom é carne de porco. Outros falam:
bom é frango, peixe. O que eu estou querendo dizer para você é que se você for se envolver com essas propostas, seja religiosas, seja do nosso tempo acerca do que é que você vai fazer para ser saudável, sabe o que vai acontecer? Você vai ficar também louco. Tanta coisa que tem. Se você digitar no Dr. Google, como viver saudavelmente, você vai achar um monte de coisa. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso. E olha, é um negócio interessantíssimo, como a Bíblia fala que nós devemos cuidar de nós mesmos. O apóstolo Paulo, um dos apóstolos, um apóstolo tardio, ele não fez parte dos primeiros 12, ele chegou depois. Na verdade, Paulo era perseguidor dos cristãos. Ele se chamava Saulo. E ele tem um encontro com Jesus no momento da história dele. E ele então se rende a Jesus, ao Evangelho, e ele é chamado para ser apóstolo dos gentios, daqueles que não eram judeus. E Paulo planta igrejas, igual a gente está fazendo. Paulo planta igrejas em várias regiões. E o que ele faz para se comunicar com essas igrejas, como ele não vivia nessa geração nossa, de WhatsApp, e-mail, essas coisas, ele manda carta. Uma das cartas para uma das igrejas que o apóstolo Paulo plantou é a carta de Tessalonicenses. E Paulo escreve 2 cartas para Tessalonicenses. A primeira carta, vai chegando no finalzinho dela, você vai ver o apóstolo Paulo dando alguns últimos conselhos para aquela igreja. Sabe quando você vai escrever um e-mail, um WhatsApp, e aí você fala de vários assuntos, aí no finalzinho você quer dar alguns conselhos. Paulo faz isso na sua primeira carta a Tessalonicenses. E depois que ele vai dar conselhos, ele vai despedir da igreja. E aí, olha só o que ele escreve no finalzinho, no desfecho, quando ele já está se despedindo da igreja. Em Tessalonicenses, no capítulo 5, 23 e 24, o apóstolo Paulo diz assim: e agora que o Deus da paz os torne santos em todos os aspectos, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam mantidos irrepreensíveis até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que o chama fará isso acontecer, pois ele é fiel. Como é que a gente vai cuidar da nossa vida, do nosso eu? Como você vai cuidar de você mesmo em 2020? Essa é a primeira decisão de começar com o pé direito. Como é que você quer começar com o pé direito cuidando de você mesmo? Anota isso aí. Como que nós cuidamos de nós mesmos? Como que eu vou cuidar de mim mesmo? Nós precisamos ser proativos e corresponsáveis com a dinâmica do cuidado de Jesus. Qual é a decisão que nós precisamos tomar hoje? 2020 eu vou cuidar de mim mesmo. Como? Eu vou ser proativo e eu vou ser corresponsável com a maneira com a qual Jesus cuida de mim. Deixa eu olhar com você para esse texto, para o que o apóstolo Paulo está falando ali, está escrevendo ali. Presta atenção, ele deixa claro para a gente que Deus, ele tem uma preocupação, ou Deus, em sua forma de cuidar, não negligencia nenhum aspecto, ou nem mesmo coloca um sobre o outro, como mais importante do que o outro. Nós precisamos entender que o Deus do Evangelho real, bíblico, okay? Não o Deus da religião, o Deus do Evangelho, ele olha para o ser humano e ele se dispõe em, pela graça, pelo amor, salvar, presta atenção, o ser humano integralmente, o que envolve alma, espírito e corpo. Deus tem um envolvimento gracioso com a integralidade do ser humano.
Quando o profeta Isaías vai profetizar acerca do que Jesus estaria levando sobre ele na cruz, o profeta Isaías não diz assim: e ele levará sobre si as nossas dores emocionais, a realidade do nosso espírito, as trevas do nosso espírito, as trevas da alma. Não, o profeta Isaías diz assim: e ele levará sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, carne. Ele menciona sobre as suas feridas, nós somos sarados. Se você ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, você nunca vai ver, nunca, o Deus que criou a humanidade dando mais valor, mais importância ao físico, à carne ou ao espírito. É integral. E o texto vai terminar mostrando acerca do compromisso de Jesus no que diz respeito à restauração. O texto menciona a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. E o texto vai dizer que aquele que o chama fará isso acontecer. Fará o que acontecer? Fará todas as coisas serem plenamente santificadas, se tornarem santas. Que todas as coisas são essas? Espírito, alma e corpo. Jesus vai fazer isso acontecer. Quando Jesus voltar, preste atenção, quando Jesus voltar, 100% daquilo que nós somos será restaurado. 100%. O que é imaterial, mas também o que é material. O apóstolo Paulo tem que lidar num determinado momento da vida dele com uma igreja, numa determinada região, que começou a pregar ou a ensinar acerca da não ressurreição do corpo. E quando o apóstolo Paulo chega lá, ele dá uma bronca na turma. E ele vai dizer assim: se fosse para ser assim, do que precisaria Jesus morrer fisicamente? Do que precisaria o corpo de Jesus ser rasgado? Do que precisaria o sangue dele ser derramado, se não há ressurreição? Agora, eu espero que você tenha entendido que Deus, quando olha para você, Ele olha para você integralmente. Ok? Integralmente. E a boa notícia do Evangelho é que a integralidade de quem você é, de quem eu sou, está sendo restaurada por Jesus. A boa notícia é que se hoje eu estou vendo algo no meu físico, preste atenção, se hoje eu vejo algo no meu físico, no meu corpo, doente, Jesus levou a doença sobre ele na cruz, para que no dia do seu retorno, o seu corpo físico seja plenamente transformado, e a doença, que é uma realidade da rebelião e não da vontade de Deus, nunca mais tocará no seu corpo. Assim como no nosso espírito, assim como no que é imaterial. Está claro isso? A questão é, onde eu me envolvo nisso? Essa é a questão que eu quero que a gente saia daqui nessa noite entendendo. Nós somos convidados a sermos proativos e coparticipantes, corresponsáveis desse processo. Esse é o nosso papel, a proatividade, entender que nós somos corresponsáveis por isso. Nós entendemos que Deus nos ama e Ele nos ama integralmente. Nós entendemos que Jesus, Ele está restaurando todas as coisas. Quando Ele voltar, a nossa integralidade será 100% e plenamente restaurada. Mas nesse momento da história, eu e você somos corresponsáveis e nós precisamos ser proativos com relação a isso. É por meio dele, mas nós precisamos entender que ele tem uma ênfase de cuidado muito bem definida. Qual é essa ênfase de cuidado?
você integralmente. Você integralmente. Não é porque você agora se rendeu ao evangelho que você virou um fantasma dentro de um negócio qualquer físico. Não, o seu corpo foi criado por Deus. Seu corpo material foi planejado por Deus. Unicamente. E assim como Ele ama, pela sua graça, restaurar aquilo que é imaterial, Ele também ama, pela sua graça, restaurar o nosso físico, o nosso corpo. E nós nos inserimos nessa dinâmica. Deixa eu trazer uma dinâmica possível para isso. O que eu quero fazer aqui agora é desenvolver com vocês uma dinâmica que eu acredito ser possível. 2020, nós já vimos o que nos aguarda. E eu queria desenvolver com vocês uma dinâmica que torne possível o cuidado conosco mesmo. Independente da agenda, independente da correria do dia. O que vocês estão vendo aí? O que vocês estão vendo aí? O que é? Um triângulo? Repara bem. Um triângulo são 3 ângulos ou 3 linhas? Aula de matemática. São 3 ângulos ou 3 linhas? É um triângulo que tem aí? Não. São 3 linhas. Essa aqui é a nossa vida. Sabe por que a gente vive esgotado? Porque a gente só se preocupa com as linhas. Aí a gente olha e a gente fala assim, não, mas está ali, está tudo certinho. Mas não está faltando um ângulo. 3 linhas soltas sem ângulo, são 3 linhas soltas. Nós temos as nossas linhas de atuação, e é isso que eu queria que você entendesse ali. As linhas são as nossas linhas de atuação. Aquilo que nós fazemos, aquilo que você faz. Pense aí naquilo que você faz. Qual é a sua atuação? Eu sou mãe, eu sou pai. Eu trabalho, eu cuido de casa, enfim, o que você faz? Qual é a sua agenda? Qual é a sua rotina? Qual a sua atuação? Mas para se tornar um triângulo, algo com forma, precisa de ângulos. E eu queria que a gente chamasse as linhas de linhas de atuação. Pegou? As linhas são as nossas linhas de atuação. O que faz 3 linhas se suportarem e se transformarem num triângulo? 3 ângulos que eu estou chamando aqui de ângulos de sustentação. Então nós temos linhas de atuação e ângulos de sustentação. Para isso tudo se manter de forma equilibrada, precisa de quê? Das linhas, mas também dos ângulos. Vocês vão entender. Estão comigo? Sim? Eu quero mostrar para vocês aqui em título de exemplo, para ficar ilustrado, visual para vocês, quais são as minhas linhas de atuação. Ok? Eu gastei um tempo, na verdade eu já estou há um bom tempo trabalhando nisso, e eu chego a 3 linhas de atuação, a 3 coisas que eu faço hoje, atualmente. Okay? Quais são as minhas linhas de atuação? Uma é ensinar, pregar. Eu faço isso toda semana. Dependendo da semana, eu faço isso mais de uma vez. Eu ensino, eu prego, eu atuo assim, é algo que eu faço. Outra coisa que eu faço, eu aconselho, eu lidero. Eu gasto tempo, agenda com pessoas, aconselhando pessoas, liderando um movimento. E eu também tenho como atuação o cuidar.
E aqui eu destaquei a família. Eu tenho uma filha de 5 anos, eu tenho uma esposa, é uma atuação minha. Eu não posso negligenciar isso. Deixa eu confessar um pecado para vocês. Quem está vindo pela primeira vez, não assusta. Às vezes eu falo aqui de uns negócios que eu estou vivendo, tá bom? Eu já fui tentado várias vezes a colocar alguma outra coisa no lugar de cuidar da minha família. E deixa eu arriscar algo. Eu acho que não sou só eu que sou tentado a isso. Eu acho que se você der mole, você também vai ser tentado a arriscar da sua linha de atuação, da sua responsabilidade, o cuidar da família. Pronto, confessei um pecado meu, mas ele está ali. Eu não vou negligenciar isso. Já negligenciei, não negligencio mais. Agora, qual é o problema? O problema é que muitas vezes nós só damos atenção às nossas linhas de atuação, aquilo que a gente faz. E a gente acha que dá conta de fazer, ou porque nós temos algum talento naquela área, ou porque nós, em algum momento, nós nos capacitamos aquilo. E a gente acha que, bom, agora que eu defini o que eu faço, é só fazer. E aqui que está o problema. O problema é que quando nós entramos numa rotina de fazer, produzir, atuar, combustível acaba. Por quê? Porque faltou sustentação para aquilo que a gente faz. E aí, eu queria pensar com vocês e mostrar para vocês quais são hoje as minhas linhas de atuação, ou os meus ângulos de sustentação, que vão sustentar. Eu até me arriscaria a dizer que mais importante do que aquilo que eu faço é o que sustenta aquilo que eu faço. E eu vou começar por algo que a gente negligencia muito: saúde física. Corpo, saúde física. Veja a importância que tem a saúde física dentro do que eu faço. Se eu adoecer, eu vou conseguir ensinar? Não. Eu vou conseguir cuidar da minha família? Não. Eu vou conseguir aconselhar? Não. Então eu preciso ou não preciso cuidar da minha saúde? Outro ângulo que sustenta tudo que eu faço: a minha reciclagem intelectual. Eu preciso ler? Eu preciso ler. Todo dia eu quero ler? Não. Eu amo ler, mas não é todo dia que eu quero ler. Eu preciso ir fazer cursos, ir a congressos. Eu preciso. Por quê? Porque se eu parar, se eu não ler, se eu não parar para refletir, como é que está a cultura? Como é que está 2020? Sabe o que vai acontecer? Eu vou chegar aqui, aí sabe o que eu vou fazer? Eu vou abrir a Bíblia e vou dar meia dúzia de pontos, na verdade são 3 pontos, e que aí vai embora sem nem saber o que foi falado, sem aplicar nada à vida, porque não passou de algo raso. Reciclagem intelectual sustenta aquilo que eu faço. Outra coisa, as disciplinas espirituais. Eu preciso ter tempo específico, intencional, exclusivo de oração. Eu preciso disso. Por que você precisa disso? Eu preciso disso porque isso vai sustentar o que eu faço. Pedro, eu preciso, em meio a tanto barulho, tanto ruído, a tantas conversas, eu preciso de um tempo sozinho, solitude. Eu preciso disso. É uma disciplina espiritual para mim. Eu preciso me retirar e eu preciso ficar sozinho. Eu preciso, por vezes, não é sempre que eu faço, jejuar. Por quê? Para conseguir alguma coisa de Deus? Não. Mas para eu exercitar o meu próprio espírito acerca de quem é que manda em mim. Para isso que serve o jejum, gente. A gente pode ter outro dia uma palestra só sobre jejum, tá bom? Mas jejum não é o que tem gente fazendo. Eu jejuo para disciplinar a minha carne, meu corpo,
para dizer quem é que manda em mim. Não é minha carne, é o Espírito Santo que está em mim. Eu preciso ler a Bíblia. Preciso ler a Bíblia, me alimentar dela. Presta atenção. Não é ler a Bíblia numa perspectiva de reciclagem intelectual. Eu preciso ler a Bíblia não como pastor, não como alguém que prepara a mensagem. Infelizmente tem muita gente que faz isso. Eu leio a Bíblia porque ela é lâmpada para os meus pés. Eu preciso ter tempo onde eu leio a Bíblia, não numa perspectiva de estudo, mas de alimento. Agora aqui tem uma pegadinha. O que aqui é espiritual? O que aqui é espiritual? Gente, dentro de tudo que eu falei até agora, o que é espiritual? Tudo. Tudo é espiritual. Tudo é devoção. Então, quando eu vou ao médico, é devoção. Quando eu cuido da minha alimentação, é devoção. Quando eu corro, quando eu vou à academia, quando eu preocupo com o meu corpo, é devoção a Deus. Por quê? Porque Deus, o compromisso dele é também com o meu físico. Quando eu estudo, quando eu vou a um congresso, quando eu compro um livro. Eu fechei um pedido ontem dos meus livros para 2020. Eu sempre faço isso no início do ano. Graças a Deus pela Amazon. Chega rápido, né? Eu não estou recebendo nada da Amazon para falar isso aqui. Vai chegar um caminhão de livros. Tem livro que é cristão. Tem livro que não é cristão. É mais espiritual quando eu leio o livro cristão do que quando eu leio o livro não cristão? Não. Ambos servem para minha reciclagem intelectual, que é devoção. Então, na sua área de trabalho, quando você vai a um congresso da sua área de trabalho, quando você se preocupa em ver qual foi o último artigo que saiu, quando você compra o último livro que saiu, quando você está interessado em se capacitar, você não está fazendo isso porque a cultura está dizendo que se você não fizer isso, você vai se dar mal. Você está fazendo isso porque isso é devoção a Deus. Porque você quer entregar o seu melhor. Porque você quer ser um bom médico, porque você quer ser uma boa professora, um bom professor, porque você quer ser um bom vendedor, um bom empresário, um bom líder. Tudo isso é devoção. Agora, quando você senta intencionalmente, exclusivamente, para ler a Bíblia, para meditar nas Escrituras, para orar, para ter um tempo de solitude, para jejuar, isso é espiritual também. Isso é devoção também. O apóstolo Paulo, num contexto da carta de Coríntios, onde ele está falando especificamente de sexualidade, ele mostra essa realidade do corpo também. Eu queria enfatizar isso quando ele diz: vocês não sabem que o seu corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vocês e lhes foi dado por Deus. Vocês não pertencem a si mesmos, pois foram comprados por alto preço. Portanto, honrem a Deus com o seu corpo. Honrem a Deus com o seu corpo. Isso é... Eu gosto de ver esse evangelho que me alcança integralmente, inteiramente. Nós temos alguns médicos na nossa comunidade, nós somos agraciados por isso. Mas essa semana eu tive um café com um deles, e aí minha cabeça não para de pensar no que vai acontecer domingo, né? Eu tenho até que cuidar disso. A cabeça fica o tempo todo produzindo. Eu estava tomando café, conversando, e aí no meio do café conversando eu tive uma ideia. Eu falei: cara, você topa participar da minha mensagem domingo? Aí ele é mais maluco que eu, falou: topo. Queria chamar o Valbert aqui. Alguém pode trazer... Caio, você pega para mim aquela cadeira, para ele sentar isso. O Valbert é um médico ortopedista aqui de Vila Velha. E a ideia surgiu porque eu estava conversando com ele sobre um pouco do que a gente está conversando nessa noite. Eu falei: cara, eu fiz educação física, ok? Mas eu deixei de ser educador físico há 12 anos atrás.
Não me reciclo mais intelectualmente na educação física. Senta aí, cara, pode sentar aí. E eu queria fazer 3 perguntas para o Valbert, só para ele te convencer de que é importante você cuidar do seu físico. E assim, deixa eu abrir aspas aqui e me colocar em primeiro lugar. Eu negligenciei isso em 2019. Eu ouvi alguém falar assim, percebe-se. Quem foi que falou? Mas eu decidi que eu não vou negligenciar isso em 2020. Por quê? Porque eu não quero terminar com um tanque vazio. E aí, está bem? Bem. Eu queria fazer 3 perguntas para o Valbert aqui, a gente vai projetar elas. Primeiro, Valbert, qual é a importância de lidarmos com a saúde de forma preventiva? Fala pra gente um pouquinho sobre isso. Bom, eu acho que antes da gente falar de prevenção, a gente tem que entender que existem 2 maneiras da gente fazer a prevenção, né? É a promoção de saúde e a prevenção de doença. Então, na promoção de saúde é o que faz o governo, as prefeituras, o Ministério da Saúde, quando faz cuidado com saneamento básico, o cuidado com orientação em alimentação pública, alimentação melhor, de melhor qualidade, quando faz promoção de campanhas de vacinação, saúde da família. Então, isso é a promoção de saúde feita pelo governo. E aí vem a nossa parte, que é a parte da prevenção de doenças. E aí, por isso, passa a questão de exercícios físicos regulares, uma alimentação de qualidade, o cuidado com a qualidade de vida, o que a gente faz em termos de alimentação com a nossa cabeça, de estudos e essas outras coisas. Legal. Vamos lá, segunda. Essa é boa. Longevidade é o assunto da moda, né? Todo mês sai alguma coisa sobre longevidade, é o assunto da moda. Como médico, quais conselhos você daria para quem quer usufruir de uma boa longevidade? Bom, eu acho que para começar a falar de longevidade, eu vou trazer uns dados aqui que são do IBGE e que trazem para a gente assim, como está mudando a perspectiva de vida do brasileiro. Em 1960, a expectativa de vida do brasileiro médio era em torno de 54 anos de idade. Em 1980, isso mudou para 62 anos de idade. Em 2000, no ano 2000, quer dizer, 20 anos depois, isso já passou para 70 anos de idade. Em 2016, cresceu para 75 anos de idade. E a expectativa daqui a mais 2 ou 3 décadas seria mudar para 86 anos de idade. Então, o brasileiro e o povo, de uma maneira geral, em todo o mundo, tem vivido mais. Isso se dá por quê? Porque existem estudos que mostram a qualidade da alimentação, a importância de uma série de atividades que mantêm o nosso corpo mais saudável. Além aquilo que a gente falou sobre a prevenção, os cuidados com a saúde pública, a vacinação, a evolução da medicina, quando a gente faz mais diagnósticos e a gente melhora a qualidade dos tratamentos, isso traz mais tempo de vida. Agora, a longevidade não é só a questão de viver mais, é viver melhor. Né? Então, a importância é a qualidade de vida que você vai ter. Então, o que é importante hoje? Lógico, é aquilo que a gente falou, a gente vai ficando mais velho, a gente precisa manter uma atividade física regular para que o nosso corpo tenha mais saúde, a gente tenha mais força, menos dor, aquela história do velhinho que já levanta com dor, com dificuldade. Então, a gente precisa ter força, precisa ter melhor qualidade. Outra coisa importante, a alimentação. Hoje nós estamos vendo uma epidemia de obesidade. Então, a qualidade do que a gente come também é muito importante. E uma das coisas mais importantes na longevidade é a saúde mental. Então, a gente tem que cuidar da saúde mental. Então, por isso passa, primeiro, manter a cabeça em atividade. Então, pessoas, já tem estudos comprovando isso, pessoas que estudam mais, têm melhor cabeça e vivem mais lúcidas por mais tempo. Então, fazer cursos, ler, participar de atividades intelectuais, isso é uma maneira da gente viver mais e com melhor qualidade. Outra coisa fundamental que a gente tem que ter é convívio social. Então, você ter amigos faz você viver mais e viver melhor. Se você visita os amigos, você sai com seus amigos, você visita parentes, você tem 38% menos chance de ter uma doença de Alzheimer.
Uau. Então, isso é mais importante, é o nosso convívio aqui. Legal. Uau, muito bom. Essa aí foi nova para mim. E é interessante porque a gente está numa cultura individualista, né? Olha que paradoxo, né? Ao mesmo tempo que a cultura é uma cultura do individualismo, isso é destrutivo também com relação à saúde física, né? A importância do não isolamento, é aquela questão que você falou, da ansiedade, da tecnologia, isso vai isolando as pessoas, isso aumenta o nível de depressão, e aí muito bom. Precisa de mais gente. Muito bom. Por fim, algo prático, falando sobre saúde física, por onde nós devemos começar a sermos proativos e corresponsáveis, né, no cuidado da mesma. Nós vimos isso, o Evangelho nos alcança e nós somos trazidos para essa dinâmica, né, de responsabilidade. Então, a gente começa por onde? Vamos supor que está todo mundo aqui em déficit com relação ao cuidado da saúde. Por onde a gente começa? Então, a primeira coisa, eu acho que é importantíssima é cuidar da nossa alimentação, né? Então, eu acho que a gente tem que melhorar a qualidade do que a gente come. Quando você pergunta a uma pessoa, você come bem? Eu como muito. Comer muito não é sinal de comer bem. Não é o quanto você come, é o que você come, a qualidade do que você come. Então, é assim, a gente precisa de muitas verduras, muitos legumes, muitas frutas, a gente precisa de vegetais, isso é importante para o nosso corpo. A gente precisa de proteína, então a gente precisa de carne, a gente precisa de frango, precisa de ovo, né? O vilão, que já deixou de ser vilão. Já deixou. E a gente precisa diminuir um pouco mais dos carboidratos. Aquela história, botar um prato com macarrão, farinha, batata. Então a gente precisa diminuir um pouco mais o carboidrato, que é o que faz a gente engordar, que faz com que a gente fique mais pesado, mais preguiçoso. Então é uma comida mais balanceada, uma questão de qualidade do que a gente se alimenta. E a segunda questão, o exercício físico. E o exercício físico não é aquela questão assim, não adianta você entrar na academia e querer malhar todo dia. O segredo não é esse, não é você malhar com qualidade. Então é você fazer exercício regularmente. Se você vai fazer uma caminhada regularmente, mas se você vai fazer uma musculação, se você vai fazer alguma atividade, mas você tem que ter uma regularidade. Então isso aquele negócio da pelada de final de semana, esquece. É perigosíssimo. Pode até jogar pelada no final de semana, mas durante a semana faz outra coisa, faz mais alguma atividade. Então isso é muito importante. Então a regularidade é importante. Uma segunda coisa, a questão é o seguinte, a gente precisa de força muscular. Então o exercício físico, a musculação, que já foi condenada milhões de vezes, é importante até na questão da prevenção de osteoporose e uma série de outras coisas. Então isso também é importante. E o mais importante é a questão que eu falei da questão social. Então é o convívio, é você ter um tempo para você, é o convívio com a família, esquecer um pouco o celular, né, e ver essa questão de você ter lazer. Você tem que ter um momento de prazer, de que você possa realmente aproveitar a vida que você está levando. Legal. Eu disse que nós somos privilegiados aqui porque nós temos nutricionistas aqui, então você pode... Já deixou o ganho. Tem um monte de personal. Hoje é da galera aí do personal. Tem um monte de médico, entendeu? Então, assim, não tem desculpa. Né? Tem que fazer não tem desculpa. Vai viver em pecado se sair daqui hoje e não tomar jeito. Bom, obrigado, Valbert. Dá um salve de palmas pro Valbert. Muito bom. E eu quero terminar, então, para refletir e praticar, primeiro, ao longo da semana, separe um momento, olha só, intencional. Eu gosto de usar essa expressão, intencionalidade. Por quê? Se a gente sair daqui assim, uau, que legal, a mensagem foi legal, pensei e tal, e a gente não colocar na agenda, a gente não marcar um horário, um dia, sabe o que vai acontecer? Você vai ser engolido pela sua rotina, pela sua agenda, você não vai fazer. Então, separe ao longo da semana um momento intencional para pensar e tomar decisões quanto às suas linhas de atuação. Você precisa saber o que você faz. Ou o que só você pode fazer. Só eu posso cuidar das reuniões, só eu posso cuidar da casa, só eu posso fazer compras, só eu posso... Enfim, o que você faz? Quais são as suas linhas de atuação? Mas pode ser só 3, tem que ser só 3. Vamos lá, eu diria o seguinte. Eu já vi que não dá para eu fazer mais do que isso. E tem uma série de estudos que mostram isso também. Então, se você quer fazer um monte de coisa, enfim, mas você precisa definir quais são as suas linhas de atuação. Mas não faça só isso. Intencionalmente crie uma agenda de ângulos de sustentação. O que é que vai te sustentar? Eu deixei como dica ali, os meus são
eu preciso cuidar da minha saúde física. Eu acredito que todos nós. Então esse é um ângulo de sustentação que não dá para ninguém abrir mão. A gente precisa cuidar da nossa saúde física. Okay? E desenvolva isso. Segundo, cuidado com o estilo de vida. Lembra do cálculo arriscado? Negligência de limites e internet, conectividade desequilibrada? Soma as duas coisas, vai dar BO. Então, cuidado com esse estilo de vida que a nossa geração tem insistido em viver. E tome decisões baseadas no estilo de vida do reino de Deus. Por exemplo, quer ver uma boa decisão para a gente tomar junto aqui hoje? Quem não quiser, tá para o ouvido antes de eu falar, hein? Uma boa decisão. Quando a gente for almoçar com outras pessoas, quando a gente for comer, vira o celular. Ou deixa ele na bolsa. Quando você for tomar um café com alguém, se relacionar, não leva o celular. Quando você for à praia, faz assim. Tira a foto e posta no Instagram e guarda. Ó, vai encher de areia seu celular, vai estragar, vai ficar ruim. Então, faz isso, ok? E por fim, lembre-se, esse é um lembrete, a nossa vida integral deve ser com base na devoção ao Evangelho. A nossa vida integral. Deus está cuidando e Ele está transformando, redimindo a integralidade de quem nós somos. Então, primeira decisão para a gente começar com o pé direito 2020. Eu vou cuidar de mim como Jesus cuida de mim. Eu vou ser proativo com relação a isso. Eu não vou ser reativo, eu não vou esperar as coisas acontecerem. Não, eu vou ser proativo. Antes de qualquer coisa acontecer, eu vou olhar como Deus cuida de mim. Eu entendi que Ele cuida da minha vida integral, então eu vou ser proativo e eu vou ser corresponsável com isso. Tem coisas que eu preciso fazer, entendeu? Tem coisas que a gente precisa fazer. Vamos orar? Feche seus olhos. Jesus, muito obrigado, porque o Evangelho é a boa notícia, a maravilhosa notícia de que o Senhor, naquela cruz, redimiu quem nós somos integralmente. Deus, obrigado porque a Tua palavra é clara e o Teu Espírito nos inspira e nos corrige, e a gente sai daqui nessa noite entendendo que o Senhor cuida integralmente de quem nós somos. Muitos de nós, Deus, terminamos 2019 arrebentados, cansados, sobrecarregados, dormindo mal, sentindo dor em um monte de lugar. Obrigado porque a gente tem a oportunidade, o privilégio de recomeçar em 2020 de forma diferente. E, Pai, nós queremos tomar uma decisão baseada no Teu Espírito em nós. Nós vamos ser proativos, corresponsáveis com a dinâmica do cuidado do Senhor sobre as nossas vidas. Pai, nós não queremos ser dominados por um aparelho, pela internet. Nós não queremos ser escravos disso. Nós não também queremos ser escravos do trabalho, escravos da performance, escravos da pressa. Deus, nos dê, pelo Teu Espírito em nós, clareza quanto às nossas linhas de atuação. O que o Senhor quer que a gente faça em 2020? O que o Senhor está nos chamando a fazer? Mas, Pai, a partir dessa clareza, nós também queremos que o Senhor nos ajude a definir os nossos ângulos de sustentação. O que vai sustentar a nossa agenda, o que vai sustentar a nossa vida. E nós não queremos ser negligentes com isso. Nós queremos recomeçar. Nós queremos ter a humildade de chegar agora e poder dizer: errei em 2019. Obrigado pelo recomeço. Em nome de Jesus.